Turma, vamos para mais um caso clínico, mais um caso que chamou nossa atenção dos nossos atendimentos na RL Medical Center, mais um caso que aflorou um pouco das nossas dúvidas e exigiu um pouco mais da gente, porque dessa vez tratava-se de um caso com um teor estético e isso é muito mais responsabilidade, porque se tem algum viés estético, a paciente ela quer ficar pelo menos mais bela do que veio antes. E isso é uma responsabilidade muito grande. Hoje, nós trouxemos um caso de uma paciente com um volume axilar à direita, que foi interrogado se era uma axila gordurosa, se era uma massa, um lipoma na axila ou se era uma mama acessória. Toda a história dela fazia diversas dúvidas, mas nós conseguimos fechar em duas hipóteses diagnósticas e conduzir o caso de forma bem satisfatória. Então, o caso de hoje é mama acessória ou gordura na axila. Acompanhe a gente até o final para tu ver o desfecho, porque primeiro tem a vinheta. Mama acessória, gordura na axila aumentada de tamanho, lipoma na fossa axilar. Diversas causas podem levar a um aumento do volume na axila. E essas causas confundem muito o médico na prática clínica, mas chamam muita atenção da paciente porque aquele volume aumentado na axila incomoda ela, impede ela de usar uma roupa mais decotada, impede a paciente de ir à praia usar um biquíni e isso deixa ela muito constrangida. Muitas vezes não é dor, nem é incômodo por parte daquele nódulo, daquela massa na região axilar, e sim a vergonha que ela tem de sofrer alguma retaliação por estar apresentando aquele volume. Ou, às vezes, a dúvida por saber se aquilo é benigno, se é maligno, se pode malignizar. Por isso, algumas pacientes com volume axilar aumentado nos procuram para investigar qual é o motivo. O nosso caso trata-se de uma mulher de 33 anos, com um relato de volume aumentado na mama direita. Ela disse que a mama direita estava aumentando e isso estava se estendendo até a axila dela, a axila direita que estava incomodando muito ela. Ela relata que começou a nascer uma massa na axila direita, que doía, e doía mais quando ela estava menstruada, que era justamente o que veio a confundir a gente inicialmente, porque poderia ser uma mastite cíclica que está diretamente relacionada ao processo menstrual e normalmente dói nos períodos menstruais mesmo. E doía não só a massa na axila direita, como também as duas mamas da paciente, o que falava muito a favor de que poderia ser realmente uma mama acessória e que essa mama estava doendo assim como nas outras mamas durante o período menstrual. Pela dor e pela questão estética, ela procurou os nossos serviços. De história patológica pregressa, não tinha hipertensão, ou seja, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, já tinha tido 2 gestações e tinha parido 2 crianças de forma natural, sem cesarianos e sem abortamentos prévios. Havia amamentado essas 2 crianças, uma até o 7º mês e outra até o 4º mês. Estava vacinada com as 2 vacinas da Coronavac e aguardando a 3ª dose ainda. De hábitos, nada de relevante. Só que ela era garçonete no bar. Ao nosso exame físico, prosseguimos com a metodologia do método clínico. Mesmo que a queixa dela era só o aumento da mama, uma massa na axila direita, é óbvio que nós não iríamos nos deter somente à mama. Vamos examinar a paciente por completo. Cabeça e pescoço, simétrico, sem adenopatias palpáveis, sem sinais de alerta naquele momento. Tórax, simétrico, sem alterações à ectoscopia, a ausculta com murmúrio vesicular normal, sem ruídos adventícios, ventilando a 15 e saturando a 98 em ar ambiente. A ausculta cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, uma frequência cardíaca de 67 e uma pressão ali de 107 por 69. O abdômen dela, indolor à palpação, sem vísceromegalíase, sem sinais de peritonite, membros superiores e inferiores sem qualquer alteração. Quando nós examinamos as mamas e a massa axilar, nós vemos que as mamas são simétricas,
não palpava-se nódulos, não havia descarga papilar e não havia lesões. No entanto, na mama direita havia um prolongamento à axila direita e esse prolongamento tinha as mesmas características da mama direita, ou seja, parecia mesmo a mama direita. Só que eu te lembro que nessas mulheres a mama sofre um processo de lipossubstituição e essa lipossubstituição acaba trazendo muita gordura que fica ali na região mamária e que confunde muitas pessoas que têm pouca experiência em avaliar a mama. Pelas mesmas semelhanças ao exame físico, nós abrimos mão de duas hipóteses principais: mama acessória, porque tinha a mesma consistência da mama, porque tinha a história da mastite cíclica com a menstruação e porque não dá para diferenciar somente no olho físico. Também poderia ser gordura na mama. Por exemplo, um lipoma, uma extensão de gordura na mama, poderia. Mesmas semelhanças físicas ao exame físico com a mama e que a olho nu é praticamente impossível. Nós que dispomos de ultrassonografia, é óbvio que a gente faria de forma imediata, até para tentar ver uma contiguidade ou se havia algum sinal de alerta naquele momento que impedíssemos de fazermos a extração daquele volume axilar. E procedemos ao exame complementar, que nesse caso fizemos a ultrassonografia. A ultrassonografia de região axilar e mama não revelou grandes coisas, até porque a densidade mamária é muito parecida com a densidade da massa axilar que ela tinha. Parecia que era tudo gordura. Procedemos ao tratamento cirúrgico com exérese da região axilar direita. Feito a exérese, a abertura da axila, o que vimos? Uma massa lipomatosa medindo aproximadamente 17 centímetros em seu maior eixo e uma profundidade de aproximadamente 4, 5 centímetros. É óbvio que realizamos toda a técnica segura, preservando os vasos e os nervos, não chegamos nem a penetrar em planos profundos, porque, terminado o procedimento cirúrgico, instituímos uma antibiótico terapia, porque a axila é uma região suja, que acumula muita sujeira. Mandamos a massa gordurosa para o histopatológico e, concluído o caso clínico, eu venho te lembrar que algumas vezes o diagnóstico é feito após um procedimento cirúrgico, porque a realização de uma biópsia é justamente isso, a retirada de uma peça para o estudo histopatológico. Depois de retirada a peça, que nesse caso foi não só uma correção do volume mamário, do volume axilar aumentado, como também encaminhamos para o histopatológico para uma definição do que seria aquela massa. Se era só gordura, se era mama ou se era alguma malignidade oriunda de um tecido adiposo, que havia um volume axilar à direita, após a axila ficou escavada. A terapia tem por objetivos melhorar a qualidade de vida e melhorar o aspecto do paciente. Se vocês repararem, nesse caso, nós não tínhamos uma doença em si instalada, nós nem sabíamos o que era. Mas só o fato de nós investigarmos esse nódulo e mandar para o histopatológico, retirando ele por completo, já traz para a paciente uma terapia estética e um conforto físico para ela. Mais tarde, com a resposta do histopatológico, nós vamos dizer a ela realmente do que se tratava aquilo para acalmar a paciente, que muito provavelmente aquilo era só um acréscimo de gordura, uma massa gordurosa na axila, nem mama parecia. E isso faz parte das nossas atividades, fazer o diagnóstico. Muitas vezes esse diagnóstico é necessária a extração de uma peça cirúrgica, é necessária a extração, a remoção da peça para estudo histopatológico, mas segmento faz parte da terapia. Uma vez que você corta esse paciente, você marca ele para o resto da vida dele. Então, esses pacientes eles acabam sendo seu durante todo o período de segmento. Então, trouxe um casinho basicamente cirúrgico para vocês lembrarem que existe na clínica, na prática clínica diária, algumas abordagens que requerem uma terapia cirúrgica. Nesse caso, além de cirúrgica, uma terapia estética, porque a paciente veio para tirar o volume axilar. Se gostou do caso, dá like, compartilha com os teus amigos e até o próximo caso. Até o próximo vídeo. Tchau!